espero que sim, que esteja tudo bem aí. E hoje trazendo mais uma aula aqui para o canal. Se você está chegando hoje por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou Adriana Nogueira, professora de crochê. E neste canal você vai aprender diversos modelos de bolsas, todas feitas no barbante. E a maioria que eu trago aqui são também com alças em barbante, tá? Se você quiser colocar alças em couro sintético, fica lindo também. Eu tenho algumas bolsas aqui que eu coloquei, mas a maioria são toda no barbante mesmo, inclusive com as alças, tá bom? Temos também aulas exclusivas lá no Clube de Membros. O Clube de Membros, eu coloco outro tipo de aula, tá? Jogos americanos, outras peças, até postei uma roupinha para cachorro nesse tempo de frio. É muito legal você fazer uma roupinha para eles. Então, eu posto diversos modelos conforme as pessoas vão me pedindo, que eu vejo que há necessidade, né, de ensinar para vocês, tá? O Clube de Membros é uma pequena mensalidade que você contribui todo mês, tá? Essa pequena mensalidade me ajuda muito aqui com o canal, né, com as melhorias nas gravações das aulas e me ajuda também com o retorno financeiro. Aliás, se vocês não curtirem, não comentarem, não visualizarem os vídeos do YouTube, ele acaba não mostrando para mais pessoas e isso diminui muito os valores que a gente tem a receber. Por isso é importante vocês comentarem, compartilharem, assistirem e a ajuda que vocês me dão aqui para você que é membro do canal, tá? E se você também quiser se tornar membro do canal, é só clicar no botãozinho que tem aqui abaixo, o Seja Membro. Aí você contribui também e me ajuda aqui com o canal, tá bom? Assim eu posso continuar aqui no YouTube, nessa plataforma que eu amo tanto, né, de postar vídeos aqui. Não quero parar, não pretendo parar. Então isso vai me ajudar muito a continuar trazendo aulas aqui para vocês, que eu sei que vocês gostam muito. E hoje a aula, olha só, é dessa bolsa aqui que você já viu aí no início, né? Super linda, as cores eu utilizei tons terrosos, né? Que eu amo esses tons e são tons que combinam com qualquer tipo de look, né? Com qualquer roupa. Aqui eu utilizei 5 cores, tá? O marrom, o telha, o laranja, o areia, o cru. Daí repetir também essas cores. O ponto, olha só esse ponto, que lindo que ele é. Muito lindo esse ponto, você vai aprender a fazer nessa aula, tá? É super fácil de fazer, ela é uma bolsa que é super rápida também, né? Como eu disse, olha, a alça também é no barbante, super legal. Utilizei essas argolinhas aqui, né, para colocar a alça, né? Porque dá um charme, valoriza a bolsa, olha só. Essas argolinhas, elas têm 2 centímetros, mas você pode fazer com qualquer tamanho de argolinha. Aqui coloquei também a minha etiqueta. Se você quiser indicação de onde eu compro, é só me chamar lá no Insta. E aqui, olha, um botão imantado para o fechamento, que é super fácil de costurar, super prático, né? E a gente faz ali rapidinho a nossa bolsa. E se você fizer essa bolsa aqui ou qualquer outra bolsa aqui do meu canal, posta uma foto nas redes sociais, eu amo ver o trabalho de vocês, eu amo compartilhar também o trabalho de vocês. E assim, vocês também conseguem inspirar outras artesãs a fazerem aí a sua bolsa, as suas peças, tá bom? A variedade, né, nas escolhas das cores que vocês fazem são muito lindas. Então é legal porque vai incentivar e ajudar também as suas amigas artesãs a se inspirarem nas cores. E para vocês também, né, para vocês que vendem aí as suas peças, inspirando nas cores, vocês podem passar para suas clientes também a possibilidade de cores que dá para fazer cada bolsa aqui. Então não esqueçam de compartilhar, tanto no Instagram como lá no Facebook. No Instagram eu peço para que vocês me marquem para que eu possa ver, porque lá é só marcando a pessoa, o arroba da pessoa, para a gente poder ver ali a peça e poder compartilhar, tá bom? Agora é só pegar aí o seu material, a sua agulha, escolher todas as cores aí que você vai utilizar e vem comigo! Para esta aula, eu vou utilizar os barbantes todos no fio 6. Aqui eu escolhi as cores laranja, telha, cru, marrom e areia.
Agulha para crochê de 4 milímetros. Eu vou começar aqui com a cor cinza para fazer o começo da nossa bolsa, tá? Mas a minha bolsa, a base dela é na cor marrom, tá? Como a cor marrom é muito escura, eu vou ensinar para vocês aqui na cor cinza. Aqui eu vou fazer a laçadinha inicial e prender a linha na agulha. E vou fazer aqui 30 correntinhas. Feito aqui as 30 correntinhas, nós vamos trabalhar ponto baixo em cada correntinha. Aqui eu vou pular a primeira correntinha e vir na segunda e fazer aqui o primeiro ponto baixo. E aqui eu vou fazer por toda a carreira um ponto para cada correntinha, totalizando 29 pontos baixos. Aqui eu vou marcar com marcadores para a gente não se perder. Então, eu vou pegar 3 marcadores da mesma cor e um marcador de cor diferente, para a gente marcar a troca de carreiras, tá? Aqui, o primeiro ponto vai ser na troca de carreiras, então, eu vou marcar na cor laranja. Se você não tiver marcador, pode ser com clips, com barbante, qualquer coisa aí para marcar os pontos. Vou trabalhar aqui a carreira toda e já volto aqui com você. Fiz aqui as carreiras, cheguei no finalzinho, fiz aqui o último ponto. Aqui nesse lugar do último ponto, nós vamos fazer mais 2 pontos junto com ele. Então, aqui no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto e nesse mesmo lugar, mais um ponto. Totalizando aqui, 3 pontos. Vou marcar aqui o primeiro e vou marcar aqui o último. Então, esse ponto aqui, ele ficou nessa carreira, o ponto do meio ficou na lateral e esse ponto aqui ficou nessa carreira que nós vamos começar agora, tá? E aqui eu viro o trabalho aqui, ó, e vou trabalhar um ponto para cada ponto. O próximo ponto é esse ponto aqui, que é antes desse marcador. Então, entro aqui no pezinho dele e faço aqui um ponto baixo. E aqui em cada vezinho aqui, ó, esse vezinho, em cada ponto baixo aqui, eu vou fazer um ponto. Então, entro aqui, faço um ponto baixo. Entro aqui no próximo, faço um ponto baixo. Entro aqui no próximo e faço um ponto baixo. Já aproveito e vou escondendo essa linha aqui, ó, por cima da agulha, para depois não precisar nem arrematar. Ó, vou fazer isso até chegar lá no finalzinho. Até chegar aqui perto desse marcador. Olha só, cheguei aqui no finalzinho da carreira, cheguei aqui no ponto que está direto aqui com o marcador. Então, assim como a gente fez do outro lado, a gente vai precisar ter 3 pontos aqui. Temos um desse lado e um desse lado. Então, vamos precisar fazer apenas um aqui no meio. Então, eu vou pegar aqui a agulha, vou fazer aqui um ponto aqui no meio para ficar com os 3, tá? 1, 2, 3. Esse ponto aqui, esse primeiro aqui, que é o último dessa carreira, eu também vou marcar com o marcador azul, né? Pra ficar certinho aqui, ó. Marquei desse lado e desse lado também. Viro aqui o trabalho e aqui no laranja, sempre que eu chegar aqui, eu vou tirar o marcador, fazer um ponto aqui nesse lugarzinho e coloco de novo esse marcador aqui. Coloco aqui. E agora é só seguir a carreira fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até chegar aqui nesse marcador. Olha só, fiz aqui a carreira toda, cheguei aqui no marcador. Aqui no lugar do marcador, eu vou tirar. Nesse primeiro ponto aqui, eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar, e no mesmo lugar mais um. E vou colocar de novo o marcador aqui no primeiro pontinho. E aqui, no segundo ponto, eu vou fazer a mesma coisa. 2 pontos no mesmo lugar. E nesse mesmo lugar, mais um. E aqui no terceiro também, 2 pontos no mesmo lugar. E vou marcar esse último ponto.
E aqui, olha, eu vou seguir aqui fazendo um ponto para cada ponto, e quando chegar aqui nesse lado aqui, a gente vai repetir o que acabei de fazer aqui, 2 pontos em cada ponto. Então, tínhamos 3 na volta, então, teremos 6 pontos aqui nessa volta e 6 pontos aqui também nessa volta. Olha só, fiz aqui os dois lados com aumento, agora vou fazer aqui a carreira toda de ponto baixo, e quando chegar aqui, nós vamos fazer novo aumento. Feito aqui a carreira, cheguei aqui no marcador, eu vou tirar esse marcador. Esse primeiro ponto aqui, eu vou fazer 2 pontos nesse mesmo lugar. E aqui nesse primeiro pontinho, eu vou marcar de novo. E agora, nós vamos fazer a sequência assim, ó, um aumento e um sozinho. Então, o próximo ponto é sozinho. No próximo, é um aumento. Então, vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. O próximo é um sozinho. O próximo é um aumento. 2 pontos no mesmo lugar. E o próximo é um sozinho. Então, tiro o marcador, faço um pontinho aqui e volto o marcador para esse lugar de novo. Vou fazer aqui a carreira toda e vou repetir o que eu fiz ali do outro lado, vou repetir nesse lado aqui. Fiz aqui as carreiras com aumento, né? Um aumento e um sozinho, tanto dos dois lados, né? Fiz igual. Agora, vou percorrer essa carreira e vou começar aqui novo aumento. E aqui, para fazer novo aumento, eu vou tirar aqui o marcador. Sempre que eu tiro, eu faço 2 pontinhos aqui. E no mesmo lugar, mais um. Volto o marcador. E aqui, nós vamos fazer agora 2 pontos sozinhos. Então, no próximo, eu vou fazer um sozinho e no próximo, um sozinho. E aqui, nesse outro, vou fazer 2 juntos, que é um aumento. E no mesmo lugarzinho aqui, olha, mais um. E agora, vou fazer 2 sozinhos. Então, no próximo, um sozinho e no próximo, um sozinho. No próximo, um aumento. E no mesmo lugar, mais um. No próximo, um sozinho. E nesse lugar do marcador, também vou fazer um sozinho. Volto o marcador aqui, nesse último ponto. E agora, é só seguir aqui a sequência, fazer ponto sobre ponto e repetir também desse lado. E voltando aqui, já fiz os aumentos, então, aqui nós ficamos com um aumento e 2 sozinhos. Vou seguir toda a carreira aqui, e agora nós vamos aqui fazer o último aumento aqui no modelo dessa bolsa. Na carreira anterior, a gente fez um aumento e 2 sozinhos. Nessa carreira, a gente vai fazer aqui um aumento no primeiro ponto. Não vamos mais marcar, porque a gente não vai mais fazer aumentos. E aqui nós vamos fazer 3 sozinhos. Então, eu vou fazer no próximo, o segundo, e no próximo, o terceiro. E aqui nesse ponto aqui, nós vamos fazer um aumento de novo. E no mesmo lugar, mais um. E agora, nós vamos fazer de novo 3 pontos. 2 e 3. E no próximo, um aumento. E no mesmo lugar, mais um. Vamos fazer 3 sozinhos novamente. 2, e aqui no lugar desse marcador, vou fazer o terceiro, vou tirar o marcador e não vou precisar mais dele. Aqui eu vou seguir a sequência e aqui nesse lado eu vou fazer a mesma coisa. Tiro esse marcador, faço um aumento, 3 sozinhos, um aumento, 3 sozinhos, um aumento e 3 sozinhos. O único marcador que vai permanecer será esse, tá? Então, vou fazer aqui essa parte e já volto com você. Olha só, fiz aqui a última carreira de aumentos e agora cheguei no marcador. Aqui nesse marcador, agora eu vou tirar, vou desfazer esse ponto aqui. Por quê? Porque agora a gente vai trabalhar com carreiras fechadas. Vou entrar nesse ponto que estava o marcador e fazer aqui um ponto baixíssimo. Fechei aqui essa carreira. Por causa dos pontos que nós vamos trabalhar mais adiante, a gente precisa fazer dessa forma, tá?
Aqui vou fazer uma laçadinha, que equivale ao primeiro ponto da próxima carreira, e nesse próximo ponto baixo aqui, vou fazer um ponto baixo. Aqui, se você quiser fazer 2 fundos para essa bolsa, é só você cortar aqui a linha, fazer mais uma base igualzinha a essa, com a última carreira de aumento sendo 3 sozinhos e um aumento. E na hora que você for começar aqui essa carreira, você já começa costurando as 2 peças juntas, tá? Essa base e a outra base igual, você deixa por baixo e vai fazendo os pontos, pegando nessa base e pegando na base de baixo, tá? Eu não vou ensinar nessa aula, por quê? Porque eu já ensinei na aula da bolsa Eduarda. Se você quiser tirar sua dúvida de como faz, é só assistir o comecinho lá daquela aula e aplicar aqui a segunda base nessa base aqui, tá? Eu vou ensinar só com uma base, porque isso aqui é um exemplo da bolsa que eu vou fazer. Eu não vou terminar nessa cor, porque a cor que eu estou trabalhando é a cor marrom escuro, tá? Então, vou fazer aqui um ponto sobre cada ponto. Agora, não precisa marcar o ponto, mas se você quiser marcar aqui essa laçadinha que a gente fez para subir, você pode marcar, mas sempre vai fazer laçadinha e subir de novo, tá? Então, vou fazer aqui, ó, ponto baixo sobre ponto baixo por toda a carreira. Chegando aqui, eu volto com você. Olha só, cheguei aqui no final da carreira. O nosso trabalho já tá começando a se fechar assim, para fechar a bolsa. Cheguei aqui no final, fiz aqui o meu último ponto. E aqui onde está o marcador, que é naquela correntinha que a gente fez para subir, a gente vai fazer um ponto baixíssimo nela e subir uma correntinha novamente. Então, toda vez que a gente chegar aqui, a gente vai repetir esse processo aqui, tá? E nós vamos trabalhar 6 carreiras dessa forma de ponto baixo, tá? Essa aqui é a segunda carreira. Então, eu vou fazer aqui 6 carreiras. Olha aqui, e continuando aqui, olha, fiz aqui 2 carreiras em ponto baixo. Aqui no total, você vai fazer 6 carreiras, tá? Eu não vou fazer as 6 carreiras aqui, porque isso aqui é apenas uma amostra, tá? Porque a minha bolsa tá bem adiantada aqui, olha só, tá bem adiantada. Então, o que que eu fiz aqui? Aqui eu fiz 6 carreiras antes de começar esses pontos aqui, tá? Então, você faz as 6 carreiras aí. Terminou as 6 carreiras, eu vou mostrar como que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer 3 carreiras ainda nessa mesma cor, tá? Que aqui o marrom eu fiz as 6 carreiras no ponto baixo, comecei com esses pontos, mas no marrom ainda. Então, eu vou continuar com essa mesma cor. O que que eu vou fazer agora? Eu vou subir 2 correntinhas. Essas 2 correntinhas, elas equivalem ao meio ponto alto, porque agora eu vou trabalhar meio ponto alto e ponto baixíssimo, tá? Então, fiz as 2 correntinhas, aqui no próximo ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, ponto baixíssimo. Aqui, se você quiser marcar, deixa eu pegar aqui o marcador. Você pode marcar aqui essa laçadinha aqui, ó, pra gente poder fazer depois o fechamento, tá? Aqui é o ponto baixíssimo. E você fecha aqui nas correntinhas que a gente fez para subir, tá? E agora, nós vamos intercalando meio ponto alto, eu laço a linha na agulha, venho no próximo ponto aqui, faço meio ponto alto, que é laçar, depois laça e tira tudo de uma vez. Agora, ponto baixíssimo, entro, laço e tiro de uma vez. Meio ponto alto, laço, entro, laço, saio, laço e tiro tudo. Ponto baixíssimo, entro, laço e tiro tudo. Meio ponto alto, laço, entro, laço, saio, laço, tiro tudo. Então, agora é só ir fazendo dessa forma, ponto baixíssimo e meio ponto alto, por toda a nossa volta, tá? Para dar certinho aqui, você tem que ter a quantidade de pontos pares, tá? Então, se você não tiver pontos pares, você faz ou um a mais ou um a menos para dar certinho aí, tá? Mas se você seguir o certinho aqui, essa receita vai ter pontos pares. E aqui, chegando no finalzinho, o último ponto é o ponto baixíssimo. E aqui temos aquelas 2 correntinhas que a gente fez para subir e essa alcinha aqui é do ponto baixíssimo. Então, eu vou entrar bem no meio dessas 2 correntinhas e fechar com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir 2 correntinhas, que equivale ao primeiro meio ponto, e aqui onde tem o ponto baixíssimo, eu vou fazer o ponto baixíssimo.
Onde tem o meio ponto, eu vou fazer o meio ponto. Ponto baixíssimo e meio ponto. Então, agora a gente vai seguir essa sequência, tá? No lugar que tem ponto baixíssimo, você repete o ponto baixíssimo. No lugar que tem o ponto alto, o meio ponto, você repete o meio ponto. Isso você vai fazer por toda a volta até chegar aqui. Para não se perder, marque sempre aquelas duas correntinhas que você fez para subir, tá bom? Olha só, voltando aqui, fiz as carreiras, né? Então, aqui é a segunda carreira que a gente fez nesses motivos. Lembrando que de ponto baixo você fez aí 6 carreiras para depois começar essa carreira aqui, tá? E aqui, olha, ele tá subindo aqui para cima. Você vai virar, porque o lado certo é esse, tá? Ó, o lado certo da bolsa vai ficar esse aqui. Então, eu cheguei aqui no último ponto. Peraí, deixa eu fazer ele aqui novamente, que é o ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo aqui. E a gente vai fechar nessas correntinhas com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou mudar de cor, tá? Ó, fecha aqui no meio dessas duas correntinhas, porque essa alcinha aqui já é do ponto baixíssimo, ó. Fecha aqui, ó, puxa bem. Fecha com um ponto baixíssimo. E aqui nós vamos cortar esse fio. Corto, puxo pra cima e vou entrar por baixo desse ponto baixíssimo que temos aqui, ó. Então, olha aqui. Ó, fiz aqui, fechei aqui. Essa alcinha do ponto baixíssimo, essa é a correntinha que a gente subiu para os 2 pontos. Então, eu venho embaixo aqui do ponto baixíssimo. Ó, pego aqui embaixo. E passo esse fio para trás, para depois fazer o arremate. Passei para trás, olha. Então, aqui, ó, aqui é o meio ponto, que temos essa laçadinha aqui é o ponto baixíssimo. Então, eu vou entrar aqui antes do ponto baixíssimo e fazer o primeiro ponto em outra cor. Aqui, eu vou usar essa cor aqui só para amostra, tá? Puxo aqui, subo também 2 correntinhas e aqui no ponto baixíssimo, vou fazer um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. No meio ponto, meio ponto. Vou seguir a mesma sequência. Todas as carreiras serão repetições. O que vai mudar é só quando a gente trocar de cor, né? Que a gente vai mudar a cor somente, mas os pontos serão os mesmos, tá? Ó, meio ponto e ponto baixíssimo. E aí, vai ficando desse jeito. Aqui, sempre fechar no meio, entre uma correntinha e outra, né? Pra ficar bem certinho. E subir 2 correntinhas. Sempre assim, tá? E aqui, ponto baixíssimo, meio ponto baixíssimo, meio ponto e assim por diante. Aqui, como você já viu, eu adiantei bem a minha bolsa, olha só. Vou erguer aqui pra cima pra você ver aqui os detalhes desse ponto. Olha que ponto lindo que fica, olha. De ladinho assim, ó. Fica um ponto bem bonito. Tudo é sequência, né? Tudo é a mesma sequência, então não tem segredo. Só vai mudar de cor mesmo. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz 3 carreiras de cada cor. 3 carreiras no marrom escuro, 3 carreiras no telha, 3 carreiras no laranja, 3 no areia, 3 no cru. Aí, depois eu repeti, marrom, telha, areia e o cru. Então, de carreiras ficou 3, 6, 9, 12... 15, 18, 21, 24, 27. 27 carreiras, assim, intercalando aí as cores. Cheguei aqui na última carreira, deixa eu ver onde que eu cheguei aqui. Aqui. Você vai fazer aí agora a finalização da bolsa, tá? Então, eu vou pegar o marrom de novo, porque eu comecei aqui com o marrom, eu vou terminar a minha bolsa com o marrom. Aqui, depois do areia, seria o branco, mas se eu colocasse branco, ia ficar muito comprida a bolsa. Então, eu vou finalizar aqui já agora com o marrom. Então, eu vou entrar aqui onde foi feito o meio ponto alto, aqui é meio, baixíssimo, meio. Entro aqui, vou pegar aqui o fio e vou fazer uma carreira nessa sequência, tá? Apenas uma carreira assim. Puxar esse fio para baixo. E agora, eu vou fazer aqui 1, 2 correntinhas da mesma forma. Aqui, ponto baixíssimo.
meio ponto, ponto baixíssimo. E vou fazer essa carreira toda igual a gente já vinha trabalhando. E voltando aqui, olha só que bonito que ficou, né? Cheguei aqui no finalzinho, fiz a última carreira aqui no marrom, nesses pontos. E agora, nós vamos voltar a fazer pontos baixos para finalizar a nossa bolsa. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer uma correntinha, que equivale ao primeiro ponto baixo. E aqui no ponto baixíssimo, eu já entro e faço meu ponto baixo também. Então, agora, todos os pontos serão pontos baixos. Se você quiser marcar aqui, né, para não se perder, pode marcar, né, principalmente se você for aí iniciante no crochê. Então, eu vou fazer aqui a carreira de ponto baixo. Chegando no finalzinho aqui, eu vou fechar, fazer o fechamento e iniciar nova carreira. Aqui, eu vou trabalhar algumas carreiras no ponto baixo, tá? Mas eu volto com você para dizer a quantidade certinha de carreiras que você precisa fazer aí. Olha só, finalizei aqui a carreira de ponto baixo. Chegando aqui no finalzinho, eu vou fechar nessa primeira alcinha com ponto baixíssimo. E a partir de agora, nós vamos trabalhar com pontos baixíssimos. Então, eu venho na correntinha de trás e faço o ponto baixíssimo. É só entrar na alcinha, laça e tira tudo de uma vez. E aí, você marca esse ponto, porque agora a gente vai fazer carreira contínua. Então, quando chegar aqui, faz ponto baixíssimo novamente e vai continuando fazendo algumas carreiras assim de ponto baixíssimo. Olha só, voltando aqui, fiz umas carreiras de ponto baixíssimo. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, tá? Já deu o tamanho que eu quero aqui. Mas se você quiser fazer mais alguma, pode continuar aí, tá? E aqui no finalzinho, já cortei a minha linha e vou puxar o fio nesse ponto anterior ao do marcador. Vou tirar aqui o marcador e vou colocar esse fio na agulha para a gente fazer a finalização. Vou pular o próximo ponto e venho no outro, entro aqui por baixo do ponto, puxo a minha laçadinha, venho para frente e entro aqui no meio do ponto anterior, nesse pontinho aqui, e passo para trás. E aqui, para fazer o arremate, eu costumo caminhar com a agulha um pouquinho mais para baixo para fazer os nozinhos, tá? Então, é só vir com a agulha mesmo, ó, vindo aqui, ó, e vai passando até chegar mais para baixo. Pode passar mais ainda, tá? Aqui, para fazer o arremate, é só dividir a linha em duas partes. Pegar aqui uma das partes, colocar aqui na agulha e passar por dentro de um pontinho qualquer que seja próximo aqui. Assim, é só fazer aqui o nozinho e finalizar. Faz 2 vezes o nozinho, já fica bem seguro. Esse restante de linha, você pode tanto esconder aqui por dentro dos pontos, como cortar, tá bom? E aqui você faz o arremate de todas as cores. O que eu indico você a fazer é fazer o arremate do marrom no marrom, o arremate aqui do areia no areia, os nozinhos, né? O laranja no laranja e assim por diante, para não ficar aparecendo. E aí, você finaliza aí, tá? E a alça, eu vou colocar essa alça aqui. Eu vou medir pra você quanto mede essa alça. Aqui, essa alça eu fiz na medida, deixa eu ver aqui, de 60 centímetros, tá? É uma alça com 4 pontos baixos, prendi nessa argolinha aqui de 2 centímetros, tá? Você pode usar a de 2 ou a de 3, é a sua preferência, tá? E essa alça aqui eu não vou ensinar nessa aula, porque eu já ensinei em outras aulas. Tem tanto lá no clube de membros, né? Tem as aulas das alças todas separadinhas, mas aqui no canal também ensinei a fazer as alças. Todas as alças que eu tenho nas bolsas aqui, eu ensinei a fazer. Só que ela está dentro de uma aula de uma bolsa. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição, da aula de uma outra bolsa, onde você vai adiantar um pouquinho o vídeo para aprender a fazer essa alça aqui também, tá? E lá no clube de membros, as aulas estão todas separadas. E assim, ó. E aí, ficou desse jeito aqui a bolsa. Agora, eu vou finalizar, vou costurar a alça aqui na lateral, tá? Você
arruma a bolsa aí na mesa, deixa certinho e marca qual é o ponto da lateral para você costurar. A costura também é com agulha de tapeceira, só dá umas voltinhas aqui mesmo, tá bom? Depois eu vou também costurar o botão aqui dentro, colocar etiqueta e já volto aqui para mostrar para vocês o resultado. E passando aqui, olha, só para mostrar o resultado para vocês, né? Finalizei aqui com a colocação da alça. Como eu disse, é muito simples, né? É só passar a agulhinha mesmo e costurando, fazendo umas voltinhas ali naquele pontinho da lateral, tá? E ficou assim, coloquei também a etiqueta da minha marca e aqui o fechamento, como sempre, um botão imantado. Bem fácil aí de costurar e qualquer pessoa pode finalizar uma bolsa dessa. E olha só o charme que ficou essa bolsa. As cores escolhidas. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Não esqueçam de curtir aí o vídeo. Se você não é inscrito ainda do canal, não esqueça de se inscrever também. Comentar aqui o que você achou dessa aula e sugerir novas aulas aí também para nós trazer aqui para você, tá bom? E aí, o que você achou de fazer esse modelo de bolsa? É muito gostoso de tecer, né? Esses pontos aqui é um charme, olha, fica muito legal aí na bolsa. Espero poder ver aí a escolha que você fez, né, nas cores da sua bolsa. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais, eu vou amar ver o seu trabalho aí, tá bom? Um beijão e fica com Deus!